Estamos começando mais um ponto de encontro pela TV RCA, plataforma do portal RCA. Nós vamos conversar com Gabriela Palombo, bacharel em História, foi vereadora no período de 2013 e 2016, presidente da Fundarte em 2017, a coordenadora de bem-estar animal no ano de 2020. E neste mandato do prefeito Edinho Silva, ela responde pela Coordenadoria Executiva de Políticas para Mulheres. E neste mês de março, onde ainda se comemora o Dia Internacional da Mulher, é importante que saibamos quais as políticas vêm sendo implementadas aqui em Araraquara pela sua coordenadoria. Bom dia, Gabriela Palombo. Bom dia, Ivan Roberto. Bom dia, todo o pessoal que está acompanhando aqui a live. Muito bem. Essas políticas que estão sendo aplicadas aqui em Araraquara, de que maneira que nós poderemos passar essa imagem, este cenário para a comunidade, principalmente para o público feminino, Gabriela? Olha, Ivan, aqui na prefeitura, todas as secretarias, né, de forma geral, elas têm dentro dos seus programas alguns eixos, né, que acabam direcionando, por exemplo, serviços de saúde, a questão do transporte, habitação, para o público feminino. Então, a nossa coordenadoria, o grande desafio, o trabalho, é efetivamente inserir, né, fazer estar presente no dia a dia de todo o serviço público, um olhar, um recorte que atenda às necessidades ou especificidades do público feminino. E mais especificamente ligado à Coordenadoria de Mulheres, a gente tem o Centro de Referência da Mulher e a Casa Abrigo, que são equipamentos voltados que eles compõem a rede de atendimento à mulher que é vítima de violência e vítima de violência doméstica. Então, na nossa coordenadoria, o foco do trabalho são os serviços ligados à questão da violência, né, o acolhimento, o serviço de acolhimento à mulher, e também ações de conscientização, ações junto aos órgãos ao judiciário, né, e à polícia. Então, o nosso foco de trabalho pela coordenadoria acaba sendo a questão da violência, ao mesmo tempo em que a gente conversa com todas as áreas da prefeitura para garantir serviços e políticas públicas para mulheres de forma integral. Gabriela, a mulher aqui em nossa cidade, ela tem encontrado dificuldades em acessar o mercado de trabalho. Se não trabalham, é evidente como vamos gerar renda, é um impacto na economia. E se isso está ocorrendo, qual a política ela poderia ser aplicada dentro da sua área para melhorar este cenário? De forma geral, Ivan, os municípios no Brasil têm muito pouco capacidade em trabalhar de forma isolada, né, de outros entes federados, daquilo que diz respeito à geração de renda e ao trabalho. Então, os municípios eles têm uma capacidade muito limitada. É fato que a pandemia ela trouxe prejuízos à economia de forma geral, isso é visível, mas quando a gente olha os números, as mulheres foram afetadas de forma ainda mais cruel comparada aos homens, porque a própria questão do isolamento social para as mulheres acarreta, né, dificuldades diferentes. Então, por exemplo, as mulheres são 2 milhões a mais de desempregados comparado aos homens, porque com o isolamento, por exemplo, quando fecha escola, muita mulher tem que deixar de trabalhar para poder cuidar do filho. Então, esse é um aspecto, por exemplo, que acaba dificultando a situação para a mulher. Aqui em Araraquara, a gente ontem foi aprovado na Câmara uma lei que ela busca incentivar os instrumentos de economia solidária, então fomentar projetos onde as mulheres possam se juntar para tentar desenvolver algum empreendimento. É uma política que a gente está fortalecendo aqui no município. Nós criamos esse mês um prêmio, que é um prêmio que essa edição homenageia a Fúvia Magrini, que tem um histórico de empreendedorismo muito forte, né, aqui em Araraquara, é reconhecido, um prêmio que busca incentivar ou reconhecer trabalhos que foram prejudicados pela pandemia, então mulheres
que trabalham, né, empreendedoras individuais ou de empreendimentos coletivos. Então, a ideia com esse prêmio é que a gente possa tentar ajudar a dar um fôlego, a tentar suportar mais um tempo, tendo como perspectiva que a gente possa retomar, né, de alguma forma, as atividades econômicas daqui a alguns meses. De forma geral, a gente tem muita dificuldade em investir recursos, por exemplo, em fomento, na área de geração de renda, porque são serviços caros e as prefeituras estão todas muito, muito afogadas, né? O endividamento das prefeituras, a responsabilidade que chega em nível local, a gente não tem essa participação, digamos assim, no financiamento via Estado e federação, como deveria ser, para que ela fosse mais assertiva. Mas, então, aqui no âmbito de Araraquara, também, por exemplo, o Banco do Povo, ele tem adotado algumas linhas de crédito agora para também servir como apoio a pequenos empreendimentos, e as mulheres, elas são maioria. Entre as iniciativas, esse público que busca, por exemplo, crédito do Banco do Povo, como, por exemplo, a gente abriu esse prêmio, fecharam as inscrições sexta-feira, ele ficou aberto 10 dias, 51 mulheres se inscreveram, então a gente vê que é um número grande. Entre as pequenas empresas, empreendimentos que buscam o Banco do Povo também são a maioria mulheres. Então, na medida da nossa capacidade aqui local, que é pequena, a gente vem buscando dar um incentivo financeiro ou linha de crédito para as mulheres que estão no mercado formal ou informal de trabalho, para tentar, né, de uma forma ainda muito, muito incipiente, mas tentar de alguma forma contribuir para o respiro, a sobrevivência desse negócio, enquanto a gente ainda tem que lidar com a realidade da pandemia, e isso, obviamente, tem reflexos na economia, né? Gabriela, eu entendo realmente que a pandemia ela trouxe reflexos negativos às mulheres, comparando-as aos homens, evidentemente. Mas você não acha que essas influências negativas, elas são muito mais amplas, principalmente no sentido de emprego e também de renda? Sim, perfeitamente. Assim, esse cenário da pandemia, na verdade, ele agravou uma situação que já era desigual. Então, a gente já tinha, por exemplo, mulheres e homens disputando o mercado de trabalho de forma desigual. Mulheres, de forma geral, com maior tempo de estudo e com um rendimento, por exemplo, que é possível identificar. Você tem indicadores, por exemplo, de empresas chefiadas por mulheres, né, com melhor desempenho de resultados, por exemplo, mas essas mulheres ganham menos quando comparado aos homens, né, quando vai trabalhar fora, por exemplo, a questão do cuidado com a casa, com a família, eventualmente se você tem um familiar que está acamado, que tem alguma deficiência físico-mental, é a mulher quem cuida. Então, assim, existe uma carga cultural que tem o seu viés machista, ou seja, né, que empurra a mulher ou acaba limitando as possibilidades de crescimento dessa mulher em virtude da forma como a sociedade se organiza, e a pandemia agravou tudo aquilo que já era desigual. Quando a gente observa, por exemplo, a questão da violência, então o Brasil, que é o 5º país no mundo em número de feminicídio, por exemplo, e a gente já tem uma realidade de violência doméstica que é alarmante, foi outra situação que foi agravada na pandemia. Então, toda essa carga cultural, né, e social que coloca a mulher ainda em situação desigual com o homem, quando diz respeito aos direitos, essa situação ela ficou mais grave ainda na pandemia. Então, tudo aquilo que a gente já vinha buscando combater ou superar com política pública, agora se faz ainda mais necessário, porque tudo que já era frágil ficou ainda mais exposto. Para as mulheres, então, o golpe foi pior, porque já era uma vida insegura, né, uma vida insegura, com o mercado de trabalho desigual, e isso piorou no último ano. De fato, não existe um encaminhamento igualitário entre essas duas situações, homens e mulheres, mas pelo que eu sinto nas suas palavras, as mulheres, de fato, especialmente as mais pobres, consideradas até mesmo chefes de família e com filhos,
elas foram afetadas de diversas maneiras. Então, podemos dizer que, além da perda da renda, a falta de creches, escolas, a impossibilidade de adotar medidas de distanciamento social e o próprio aumento da violência doméstica, como você acabou de dizer, que são alguns dos fatores que mais tiveram impacto sobre a vida delas. Então, nós falamos de renda, falamos de mercado de trabalho, mas houve solução para o caso das creches, por exemplo, onde elas teriam que deixar os filhos, as crianças, para poder trabalhar? Olha, aqui em Araraquara, porque ainda que a gente tenha estado de calamidade pública e a gente tenha decretos, né, estaduais e também orientações federais, os municípios eles têm tido autonomia, alguma autonomia para regulamentar alguns serviços, né, em âmbito local. Então, aqui em Araraquara, por exemplo, a gente tem algumas creches que estão funcionando para as trabalhadoras, né, servidoras públicas e outras trabalhadoras que estão nas áreas consideradas os serviços essenciais. Então, por exemplo, as mulheres que estão na linha de frente na saúde, na segurança pública, né, o setor da assistência social, que não parou, que é possível parar, para essas mulheres que estão empregadas no serviço essencial, as creches, elas estão atendendo, mas é um número muito reduzido. Né? Mas aqui em Araraquara, por exemplo, agora, na grande maioria das cidades, a situação foi diferente. Nós estamos conversando aqui neste ponto de encontro com Gabriela Palombo, que é a coordenadora executiva de políticas para mulheres no município de Araraquara. E pedimos que vocês compartilhem as palavras, este material, nas redes sociais, para que possamos fortalecer ainda mais este trabalho que tem o alvo, que tem o foco das mulheres aqui em nossa terra. E em se falando disso, você já tocou no assunto, nesta sexta-feira será divulgado o prêmio Mulheres que Empreendem, que nesta primeira edição homenageia a Fúvia Magrini, empreendedora que faleceu precocemente por Covid, uma merecida homenagem, até cumprimentamos vocês por esse fato, a Fúvia pelo que ela sempre representou ao nosso empreendedorismo. Mas me diz como surgiu a ideia, se veio da própria pandemia, a consequência da pandemia neste momento. Sim, Ivan, foi isso. Eu tenho uma relação há algum tempo com o deputado federal Arlindo Chinalha, nós já trabalhamos juntos, faz uns 10 anos, assim, que eu tenho uma relação muito próxima ao deputado, ao trabalho dele. Então, todo ano, quando eu tive vereador, ou mesmo na prefeitura, a gente sempre eu sempre posso contar com alguma emenda do Arlindo, para algum destino, enfim, que a gente aqui no governo entende que seja importante. Então, tinha uma emenda de R$100 mil, que inicialmente eu pedi para o festival, que ia para o Araraquara Rock, edição de 2020, não foi feita. A emenda estava num prazo ainda para ser utilizado, e em cima de uma avaliação, né, olhando um pouco a realidade daquilo que vem afligindo as mulheres, e nessa conversa, né, que a gente tem muito aqui na Prefeitura de Araraquara, a gente busca fazer um trabalho muito assim transversal. Então, conversando também com outros setores do governo, acabou surgindo a ideia do prêmio como uma forma, porque a gente pensou em várias alternativas para usar essa emenda, de forma a beneficiar as mulheres que estão com dificuldade na questão da renda. E aí nada pareceu talvez mais assertivo do que a gente conseguir dar um jeito, né, de fazer o dinheiro chegar diretamente na mão de quem está precisando investir, pagar conta, comprar insumo, enfim, para tentar dar um gás, aí, dar um custo ao seu empreendimento. Então, o prêmio foi uma forma de fazer esse dinheiro, que não é muito, como eu disse para você, a gente não teria recurso próprio, por exemplo, para poder fazer chegar em quem está precisando, em quem trabalha, especialmente mulher com esse perfil, que são 60%, representa a maioria de mulheres que são arrimo de família, né, onde a sua renda é central para a composição aí do orçamento da casa.
Então, a gente abriu o prêmio em 2 modalidades, tem a modalidade empreendedor individual, foram 40 inscrições, 10 dias de inscrições, né, e 11 empreendimentos coletivos. Então, de trabalhos, enfim, eu estava dando uma olhada no que chegou das inscrições, porque é hoje à tarde que a comissão de seleção se reúne para fazer a avaliação, né, das concorrentes, e 11 empreendimentos, então, na área, assim, de produção cultural, eu vi padaria, escola de, assim, coletivo, que reúne bastante professoras, então chegaram algumas propostas muito interessantes, assim, que a gente identifica, de mulheres que estão fazendo das tripas do coração, né, tentando de todas as formas, encontrar formas de continuar tendo a sua renda, ou gerar alguma renda, para o sustento da casa. Então, foi mesmo de acordo com a situação agravada pela pandemia e tendo a disponibilidade de um recurso que a gente tinha autonomia para direcionar, que surgiu a ideia do prêmio. E como as inscrições, eu acho que elas foram expressivas pelo curto período que ficou aberto, e por ser também a primeira edição, a nossa ideia daqui para frente é talvez instituir esse prêmio como um programa permanente na nossa coordenadoria de fomento a iniciativas empreendedoras, de forma que a gente possa repeti-lo anualmente. Eu acho muito importante isso, viu, Gabriela, de se manter, porque é uma demonstração de reconhecimento e valorização à própria mulher que empreende e que faz da sua atividade o sustento, na maioria das vezes, do seu lar, da sua família. Bom, relatórios apontam que crise causada pelo coronavírus aumentará as desigualdades sobre as quais já falamos, mas nessa esteira de análises, Gabriela, está a violência contra as mulheres. Diariamente, aqui em Araraquara, na região, é feito um boletim de ocorrência sobre essa violência. Você que cuida dessas políticas para mulheres, tem alguma sugestão para amenizar a situação que ora estamos vivendo? O que a gente tem feito, Ivan, hoje, inclusive, vai ter um outro passo nesse sentido, é estabelecer protocolos dentro do serviço público, de forma que a gente possa ter um servidor, né, o agente que está lá na ponta, melhor preparado para lidar com essa realidade, que muitas vezes as mulheres elas não manifestam, mas que é possível, por exemplo, você identificar pelo comportamento, ou muitas vezes até pela forma como a pessoa esconde o corpo, para muitas vezes esconder alguma marca. Então, assim, protocolo que possa ajudar a organizar dentro do serviço público a forma como o servidor tem que proceder, e também ajudar no encaminhamento. Tem muita gente, né? A gente ainda tem uma realidade de ter um grande número de mulheres que sofrem violência, de familiares que sabem que a pessoa sofre violência e não sabem como procurar ajuda. Então, o nosso trabalho tem sido no sentido de divulgar, tornar mais conhecido o trabalho da rede. A gente tem um plantão em Araraquara que é 24 horas, por exemplo, para poder dar suporte para a mulher que sofre violência, porque a Delegacia da Mulher, que é o equipamento especializado, fecha os finais de semana, que é o período onde costumam, né, ter um número maior ainda de casos de violência doméstica. Então, a gente tem um plantão. Então, o que a gente está fazendo é tornar esse serviço, essa rede, mais sólida, com regras claras para cada um dos setores, porque isso ainda acaba gerando confusão, e não só dentro da prefeitura, mas também no judiciário, no Ministério Público. Muitas vezes falta entendimento dessas partes, e quem é prejudicado é a mulher, ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando para que ele se torne conhecido, para que as mulheres que sofrem violência, ou amigas, vizinhos, familiares que sabem dessa realidade, possam denunciar para que a gente chegue até essa mulher. Porque existe a questão imediata, que é o acolhimento para a mulher que sofreu violência. Eventualmente, se ela corre risco de vida, ela tem que ir para casa-abrigo, e sempre é uma intervenção muito violenta na vida da mulher ser abrigada. Mas existe também depois o desdobramento, que é o acompanhamento do caso, quando ele vira processo, o que é amoroso, e esse é um trabalho que a gente dá suporte também. Mas também existe a questão depois econômica dessa mulher, a habitação, a questão da saúde mental, que
assim, tem reflexos cruéis, difíceis de lidar. Então, assim, é um suporte que a gente tem que dar e que ele acontece ao longo do tempo, não é imediato. Então, o que a gente tem feito nesse sentido é tentar ter um serviço melhor organizado, mais sólido, para poder acompanhar a mulher que sofre violência. A gente patina muito, Ivan, porque assim, a violência contra a mulher também ela compõe um quadro que é cultural e social, né? Existe, então, um histórico. E é muito recente. A gente tem com a Lei Maria da Penha em 2006, ou seja, há 15 anos, o entendimento que briga de marido e mulher deixou de ser aquela coisa que ninguém mete a colher. Essa foi a grande mudança que a Lei Maria da Penha trouxe, né? Virou uma questão crime contra o Estado. Mas você não muda a mentalidade, um comportamento de vidas, assim, de gerações em pouco tempo. Então, é um processo árduo. A conscientização, a capacitação dos agentes públicos, dos servidores públicos, mas também as rodas de conversa com as mulheres, por exemplo, que participam do CRAS, o nosso serviço aqui no Centro de Referência da Mulher, com atendimento psicológico. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, que muitas vezes é invisível, para tentar amparar e aquilo que tiver ao nosso alcance, evitar que fique impune, o que também é um dado de realidade. 98% dos processos, né, de violência contra a mulher terminam impunes. Essa é a estatística que a gente tem no estado de São Paulo. Muito tem bem, estados brasileiros que é 99%. Ok. Nós deixamos o espaço para você, Gabriela Palombo, para que você possa fazer ou apresentar uma mensagem às mulheres, que é a área que você defende nesse exato instante dentro do município. Conversamos durante 20 minutos, batemos um longo papo e agradecemos a sua participação. Ok? Olha, eu quero agradecer mais uma vez você, a Revista Comércio e Indústria, pelo espaço. Quero deixar aqui o número do nosso plantão. Então, para você que estiver acompanhando, tiver alguém que você acha importante, né, indicar, é o 99762-0697. Vamos repetir. 99762-0697. Esse é o plantão 24 horas da Prefeitura de Araraquara para poder acolher casos de violência contra a mulher. Então, importante aproveitar o espaço para divulgar, dizer para quem estiver acompanhando também que na sexta-feira, no canal da Prefeitura, né, a gente vai fazer uma live para divulgar as premiadas desse prêmio Mulheres que Empreendem, que nessa edição homenageia a Fúvia Magrini, e dizer para as mulheres que a gente está aqui de portas abertas, ainda que muito serviço aconteça remoto, o nosso trabalho aqui ele não para, e que qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer medo, enfim, que você estiver sentindo nesse momento com a sua família, seja com relação à questão da violência, do emprego, que existe aqui um serviço para te acolher e para tentar direcionar ou encaminhar da melhor forma possível. Então, conte com o nosso trabalho, conte com a Prefeitura, porque você não está sozinha. Muito obrigado. Obrigada. Conversamos com Gabriela Palombo, bacharel em História. Ela foi vereadora aqui em Araraquara entre 2013 e 2016, presidente da Fundarte no ano de 2017, coordenadora de bem-estar animal em 2020, e neste mandato, como já dissemos, do prefeito Edinho Silva, a Gabriela Palombo, ela responde pela Coordenadoria Executiva de Políticas para Mulheres. Muito obrigado a todos, obrigado, Gabriela, mais uma vez. Encerramos assim o nosso ponto de encontro aqui pela TV RCA. Um abraço a todos.